Bom, gente, então, dando continuidade ao vídeo anterior, nessa segunda parte, então a gente parou nessa prática, né, do século XVII. Então, é interessante a gente pontuar também de que, bom, a história nos garante a, a própria história do Brasil, ela nos garante de que a nossa relação com a educação nunca foi uma relação muito amistosa, né? Então, de 1500 até 1808, né? Era proibido no Brasil imprimir qualquer documento, era proibido qualquer tipo de formato educacional que não estivesse sob a tutela da Igreja Católica, né? Então não podia circular documentos, não podia circular é, documentos impressos, aliás, não podia circular livros, não podia circular nenhum tipo de material que ajudasse a instruir as pessoas, né? Então, sequer documentos eram permitidos ser feitos aqui, né? Todo o processo educativo estava por conta da igreja, estava sob a tutela da Igreja Católica, que tinha, juntamente com o ato da educação, e aí não se pode negar a importância também da igreja nesse processo educativo, mas que, atrelado ao ato educativo, tinha a finalidade também de, de fazer a catequização, né, para essa matriz religiosa que é eminentemente europeia, né, como tudo mais que a gente reproduz. Enfim, então esse processo educativo estava atrelado a essa condição, né? Com a vinda da família real para o Brasil, a gente tem a corte portuguesa se transfere para o país, então vem 15 mil pessoas, né, para o Brasil. 15 mil pessoas. Então vem a Biblioteca Real, vem, né, todo o staff de, enfim, todas as pessoas que detinham conhecimento nas mais avançadas escolas, né? Principalmente a Universidade de Coimbra, que é uma das universidades mais antigas da Europa, né? Então, uma boa parte dessas pessoas vieram para o Brasil. Então, vem agora um outro lugar, uma outra lógica, um outro formato de pensar, um outro formato de compreender a realidade, e vem também a primeira máquina de impressão, né, em 1808. Então, a partir daí, começa-se a imprimir documentos, a imprimir livros no Brasil. Mas uma coisa que é interessante chamar a atenção nesse processo é que, com a vinda da família real, vieram também duas ações que contribuíram bastante para o processo educativo no país, foram a missão francesa, né, que reuniu uma série de artistas intelectuais, pensadores, escritores, para passarem 6 anos no Brasil, minimamente 6 anos no Brasil, com todas as despesas pagas pela coroa, e a missão austríaca, né, que também aí já veio em 1820, 19 e 20, com o fato da princesa Leopoldina que iria se casar com Dom Pedro I, né? Então, a princesa Leopoldina era de ascendência austríaca e com ela veio uma série de pesquisadores intelectuais, artistas, escritores austríacos, né, que registraram tudo, né, tudo que a gente tem de produção do Brasil no período colônia imperial no período colônia não, perdão, no período imperial foram por causa dessas duas ações e elas fundamentam o nosso olhar sobre nós mesmos, né? Tudo que a gente construiu, de, enfim, de produção, né? Dentro do campo da educação, vai beber nessas fontes da missão francesa e da missão austríaca, né? E também de uma outra produção que são as cartas dos viajantes. Muitos viajantes passavam pelo Brasil e escreviam cartas registrando o Brasil colônia, né?
Bom, aí a gente tem de 1821 e 1920, 100 anos depois, a gente tem um importante movimento chamado Movimento da Escola Nova, né, que vai trazer uma série de contribuições bastante revolucionárias e que vai acabar nas décadas de 30 e 40 contribuindo para a adoção do governo de Getúlio Vargas para um processo de massificação da educação, né? A gente tem aí então depois, logo em seguida, a gente tem a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de uma lógica norte-americana, né, de formar mão de obra para atuar na guerra, você tem uma ampliação do investimento na educação, principalmente nas áreas de ciências, de química, física, biologia e matemática, né? Logo em seguida, a gente entra num processo nebuloso, que é o processo da ditadura militar, e que, paradoxalmente, foi o período onde mais se investiu em educação no Brasil. Né? Foi um dos períodos, não vou afirmar de certeza se foi o período, mas foi um dos períodos onde mais se investiu em educação no Brasil. Mas, obviamente, que toda essa lógica estava vinculada à mesma lógica norte-americana de formar mão de obra para atuar na guerra. Né? E obviamente que a ditadura militar imita isso e investe para formar mão de obra para atender às suas ideologias, né? Para implementar toda a barbárie, né, que a ditadura militar implantou no Brasil, né? Violando os direitos, enfim, eu não, ia falar uma palavra que eu não posso, mas destruindo qualquer resquício de democracia, né, que era pouquíssimo, que a gente já não tinha, né? Mas o Brasil ultrapassa esse período nebuloso a despeito dos inúmeros manifestantes aí que esqueceram de estudar a história e ainda hoje pedem a volta da ditadura. Nos anos 90 a gente tem alguns avanços com o governo de Fernando Henrique, né, principalmente da popularização da universidade, no sentido da universidade atuando na sociedade com o movimento Universidade Solidária. Né? Nos anos 2000 a gente tem uma explosão, né, de avanços na educação em vários campos, em várias áreas, né? Na educação, na ciência e na tecnologia, e com os governos do presidente Lula e da presidente Dilma, principalmente na expansão das universidades, na expansão dos institutos federais, no investimento na ciência, dos diversos programas de Ciências Sem Fronteiras, Idiomas Sem Fronteiras, né, que financiavam o estudo e a pesquisa. Enfim, foi uma época de muito avanço, né, e atualmente, o ano passado, a gente teve... O ano passado, não, perdão, de 2015, ainda já no último ano da presidenta Dilma, houve um corte bastante significativo na educação, né? Mais de 20% dos recursos da educação ainda no governo Dilma foram cortados, né? E automaticamente depois da assunção desse governo, houve um corte de 60%, né, na educação, pesquisa e ciência. Então, são retrocessos que a gente, enfim, vem vivenciando, mas precisamos continuar em frente e entender de que somente com a construção da educação para a democracia que a gente vai ultrapassar isso, tá bom? Então, encerro esse vídeo por aqui e até já.